Não, esse não é mais um vídeo para romantizar a vida fora do Brasil. Mas eu também não tô aqui para te desmotivar, caso isso faça parte dos seus planos. Nesse vídeo, eu vou te falar sobre as lições que eu aprendi morando fora do Brasil. Afinal, depois que o encanto passa, depois que o choque de realidade se ameniza, o que é que realmente fica quando a vida real ela bate na porta? Lembrando que tudo aqui que eu vou falar é baseado unicamente nas minhas experiências individuais. Oiê! Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Ingrid e se você já me viu por aqui, sim, menina, voltei. Depois de 1 ano e meio, eu resolvi voltar, porque afinal eu estava no meu processo de absorção sobre o que é realmente ser imigrante e lidar com essa carga, né? Porque realmente a gente acaba descobrindo que, maior ou menor, ser imigrante é difícil, né? Mas eu voltei justamente depois de absorver um pouquinho mais para te deixar por dentro de como é morar fora do Brasil. Então aqui nesse canal, o meu objetivo, ele é falar sobre a vida real, é te dar dicas reais e também te contar fatos, te contar curiosidades que você não encontra por aí com um clique. Então, nesse canal, não vai ter positividade tóxica, não vai ter romantização de coisa séria. Não venha me dizer que largar o seu trabalho no Brasil no escritório pra ser babá num outro país é fácil. Não venha me dizer o como é incrível ser garçonete em outro país. Não venha me dizer que aprender uma outra língua do zero na prática, ali na vida real, é simples. Nem que é legal, ou fácil, ou agradável você sentar numa sala de aula com 25 ou 30 anos para aprender uma nova língua. Então, esse vídeo, né, e esse canal, mas esse vídeo é para falar para vocês o que eu aprendi em 2 anos morando em Paris. Então, aqui eu vou conversar com vocês sobre desde o meu período da lua de mel, né, que se vocês quiserem ver de maneira mais concreta, o meu primeiro vídeo do canal, naquele momento, eu me sentia enquanto realizadora de um sonho, né? E nesse vídeo eu também vou abordar sobre o choque de realidade, os altos e baixos e como lidar com esses altos e baixos, né? E o que eu fiz e o que eu faço até hoje para me manter focada nos meus objetivos e o que você pode fazer também que pode funcionar para você caso você esteja passando por uma situação parecida. Então, assim, eu acho que a primeira coisa pra gente começar esse vídeo é sempre sobre a motivação. E é claro que a motivação para sair do país, ela é sempre uma coisa um tanto quanto coletiva, mas ao mesmo tempo individual. Aprender um novo idioma, o que isso pode trazer pra gente na nossa vida, né? Eu quero sair do país porque eu quero ter uma condição melhor de vida, ou senão eu quero dar uma condição melhor de vida pra minha família. Eu quero entrar na minha faculdade dos sonhos, que fica em Londres, que fica nos Estados Unidos, enfim. Eu quero ter o meu trabalho dos sonhos, eu quero morar na minha cidade dos sonhos, enfim. Eu acho que a motivação, independente de qual seja a sua, ela deve sempre vir acompanhada de ambições. Principalmente se você é mulher e decide migrar. Mas eu vou desenvolver um pouco mais esse tópico em específico mais pra frente. Então, assim, a chegada, ela é um período muito importante pra gente enquanto imigrante, porque eu sei que quando a gente está no Brasil, a gente tem a impressão de que a gente faz um esforço enorme pra chegar até o país, né? Vende carro, hipoteca a casa, faz um monte de coisa pra conseguir levantar uma grana pra realmente conseguir sair do país. E a gente sempre sai com os trocado contado e uma mala de 23 quilos e milhares de sonhos. E isso pra mim foi um momento chave, né? Porque eu lembro que quando eu saí, eu comento um pouco mais nos meus outros vídeos, né? Mas eu não vim sozinha, eu vim acompanhado da minha esposa. E neste momento de sair, o que a gente tinha, né? Alguns reais. Eu tinha um contrato de trabalho e a gente tinha um mês de um Airbnb alugado. Com a passagem já comprada, a gente estava com dificuldade de encontrar Airbnb por um preço que coubesse no nosso bolso. Acabamos encontrando um por um mês. E aí eu disse assim que quando a gente chegasse aqui, a gente ia fazer acontecer para conseguir um contrato de aluguel.
dito e feito, mais ou menos, né? Porque quando a gente chegou aqui e a gente viveu os dias dos nossos sonhos, em que a gente visitava a Torre Eiffel, conhecia lugares juntos e foi assim, muito gostoso, acabou caindo por terra em dias... Desculpa, meu amor. Oh, meu Deus, fala oi. Pois então, continuando. Então, aquilo que parecia realmente os dias das nossas vidas e que a gente estava realmente realizando um sonho, de repente caiu por terra. Caiu por terra porque a gente começou a ter que lidar com responsabilidades da vida real mesmo, de ser imigrante. Como, por exemplo, a gente passou a descobrir os entraves da administração francesa, a gente passou a perceber quão complexo era realmente ter e realmente conseguir um contrato de aluguel aqui na cidade. E a gente começou a entender que, assim, por mais que a gente visse várias placas, né, de emprego dizendo contrata-se nas lojinhas do centro, não era tão fácil assim ser contratado, não, porque afinal você precisava saber pelo menos um pouco a língua, né? Para lidar com o público, você precisava saber um pouco a língua. Se não tão bem francês, pelo menos o inglês. Então, se você vai para um país cuja língua não é o inglês e você não tem o inglês, isso se torna, infelizmente, um empecilho a mais. E a gente, por mais que no nosso subconsciente a gente tivesse uma noção disso, a gente não sabia como na prática isso ia impactar nas nossas vidas, né? Outra coisa com relação aos estudos. Então, eu lembro que quando eu tava no Brasil, eu via lugares em que diziam que existiam cursos gratuitos para aprender a língua e que isso ia depender do distrito que você se localizava, né? Porque, enfim, um breve resumo, Paris ele é dividido por diversos distritos e as periferias de Paris também são distritos. Então, dependendo do distrito que você morava, você poderia ter a possibilidade de ir ter aulas de francês de maneira gratuita. E isso, quando eu vi isso do Brasil, eu achei isso incrível. Eu falei, eu acho que, então, realmente, o país ele é um lugar aberto para imigrantes que estão dispostos a aprender a língua, que estão dispostos a trabalhar, né? Porque essa foi a minha primeira impressão estando do Brasil. Eu tive um planejamento, mas o meu planejamento ele foi muito na base, no sentido de eu vou ter um contrato de trabalho e é isso que me basta para fazer minha vida num outro país. Só que não é assim. E uma coisa que eu tenho que te dizer é, quanto menor o seu nível de planejamento, quanto menor o seu nível de antecipação com relação a coisas imprevistos que podem dar errado, maior vai ser o seu choque. Mas eu também entendo que é um pouco complicado você encontrar certas informações online, porque não é em todos os lugares que vão falar pra você o quanto é difícil migrar, porque afinal, né, eu acredito que as redes sociais elas não sejam sobre mostrar as fraquezas. Então, principalmente se você não tá indo morar numa capital e você não tem nenhum contato nessa capital, é difícil você encontrar coisas que vão realmente te contar a realidade daquela cidade. Então, primeiramente, eu acho que se o algoritmo ele nos conectou, eu acho que isso não é por acaso, isso é um sinal de que você deve se inscrever no meu canal, que você deve curtir esse vídeo se você está curtindo esse vídeo. E eu também queria que você me dissesse nos comentários se você está se planejando para mudar de país, ou se você já se mudou de país, se você já concretizou, né, essa mudança. Eu queria que você escrevesse brevemente pra gente alguns dos desafios que você teve, alguns dos desafios que você tem que realmente foram difíceis no começo, mas que deu tudo certo agora, enfim. Eu acredito que os comentários eles devem ser uma rede colaborativa. E é muito importante pra gente crescer e pra gente ver os pontos de vista de outras pessoas que estão passando ou que passaram pela mesma situação que a gente. Então, pra mim, pessoalmente, o meu maior desafio quando eu me mudei pra cá foi realmente a idealização. A idealização de um lugar que ia ser muito melhor daquele que eu estava antes e que todos os meus problemas eles iam ser resolvidos e que não importa o que acontecesse, o importante é que eu iria estar em Paris. Eu acredito que essa idealização, ela foi uma idealização um pouco impulsiva e é aí que mora o problema. Porque no momento em que a gente olha pro futuro enquanto algo perfeito e pro presente enquanto algo que não tem mais jeito, não tem mais volta, tá tudo acabado mesmo, o que me resta é realmente focar naquilo que vai ser no futuro e que o futuro vai ser perfeito, isso te impede de antecipar possíveis desafios. Como, por exemplo, morar muito longe do trabalho, pegar um transporte que às vezes pode ser humilhante, porque não é só porque você sai do Brasil que o transporte vai ser mil maravilhas, não. Inclusive, aqui, quando eu me mudei pra cá e eu finalmente consegui uma casa,
e eu finalmente consegui alugar um estúdio, o que não foi fácil, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso trazer mais pra frente um conteúdo falando sobre como que funciona essa questão do aluguel aqui na França. Mas adianto pra vocês que é um pouco difícil. Mas quando eu finalmente tinha conseguido alugar o meu estúdio, ele não foi no centro de Paris. Inclusive, nem hoje em dia, que eu tô na minha casa, que é um lugar em que eu consigo já entender enquanto casa, né? Que tem quadro na parede, que tem foto, que tem cachorrinho me visitando. Cachorro da minha amiga, tô sendo babá de cachorro esses dias. Ai, o que eu tava falando? Mas nem assim eu ainda moro em Paris. Eu moro nas periferias, porque realmente o valor do aluguel em Paris, por mais que existam valores que não sejam tão altos, os pré-requisitos para você conseguir esses apartamentos, eles são altos, né? Então é um pouco sobre isso, mas às vezes os transportes que você vai pegar por morar longe para chegar no trabalho, e o trabalho ali, na maioria das vezes, ele vai ficar no centro de Paris, né? Às vezes a dor de cabeça, a perturbação que você vai ter para chegar até seu trabalho é muito grande. Vai ser, e aí às vezes tá frio, e tá escuro, e neva, e você fica doente porque a sua imunidade não tá acostumada com temperaturas muito baixas, e as pessoas não falam a mesma língua que você, e você não entende 100% o que tá acontecendo à sua volta, e no seu trabalho as pessoas também, a comunicação ela não é simples, e as pessoas no seu trabalho elas não são as mais receptivas de todas. Então, existem, né, desafios que é claro que nenhum vídeo no YouTube vai te preparar e que é só a vida real que vai te preparar, mas se você já tem isso em mente, eu acredito que o seu choque ele é menor. Então assim, como eu já mencionei antes, é muito importante que você idealize, né? Porque eu acho que se a gente quer sair do país, se a gente vê que o país que a gente, né, mora não dá mais, pode ser o Brasil, pode ser outro país. Eu acho que fazer esse estudo, ele é muito importante. Fazer essa pesquisa ela é muito importante, mas não fique na superfície. Porque a superfície é a partir do momento em que você entra de cabeça, e aí você percebe que a realidade ela não dá pé, você pode acabar se afogando, né? Então, eu acho que existem algumas perguntas que elas são importantes a gente se fazer, e eu acredito que naturalmente a gente faz as perguntas antes de se mudar de país, como por exemplo, como é que eu vou me sustentar? Certo? E aí eu acredito que a superficialidade dessa pergunta, ela fica em sites de emprego, você procurando emprego de maneira concreta, você procurando emprego, você fazendo até entrevistas, né? De alguns empregos que você encontra. E isso é uma maneira até de você se testar, de você ver como o seu currículo ele tá bom, se ele tá competitivo ou não. Isso, enfim, né? Nos casos em que você já vem pra cá com mais estrutura, você já tem um diploma, você já tem uma faculdade, você já tem um certo nível de experiência dentro da sua área, né? Isso pode acontecer, mas não é só porque você tem um diploma, não é só porque você tem experiência na sua área que você vai vir pra cá e que tá tudo ganho, né? Muito pelo contrário, às vezes as pessoas, elas, principalmente aqui na França, o mercado de trabalho francês, ele é muito exigente com que você tenha um certificado francês. Pelo menos um certificado de língua francesa, se francês não é a sua primeira língua, tá? Mas ainda assim, isso está na superfície, né? Eu acho que você entra na profundidade sobre realmente como é morar em um país quando você começa a ir além e você começa a pesquisar, por exemplo, como está a economia deste país, né? Será que, por mais que eu faça uma ou duas entrevistas de emprego, como está a economia desse país? Será que eu vou conseguir me sustentar com esse salário? Será que esse salário vai ser o suficiente para eu conseguir achar um apartamento? E outra, né? Onde eu vou morar? A resposta mais superficial seja você naturalmente procurar os sites em que se alugam casas, apartamentos aqui, mas quais são as regras ditas e não ditas sobre o aluguel de apartamento nesse lugar que você quer se mudar? Entendeu? Por exemplo, aqui na França, você não tem a base. Se você não ganha 3 vezes mais o valor do aluguel, eles nem te consideram. E sinceramente, aqui na Europa como um todo, como na América do Norte, está rolando uma crise imobiliária maluca que a competição para conseguir um cubículo, que é muito comum as pessoas elas comprarem e alugarem imóveis que tem 9 metros quadrados. E existe uma polêmica muito grande em cima disso.
Hoje em dia, eu moro num lugar que não é o caso, mas ele também não é em Paris. Então, se você gostaria de morar em Paris, quais são, não necessariamente em Paris, mas num centro da cidade, de uma capital, quais são as possibilidades para você realmente fazer isso? Pesquise profundamente, pesquise de maneira profunda. E aí também existe a questão. Então, outra coisa muito importante como eu vou conseguir o meu documento, como eu vou conseguir o meu papel. É lógico que se você já tá com um plano de passar mais do que 3 meses, por exemplo, na Europa, você já tem que vir com um papel, já tem que vir com um visto, né? Você tem que chegar aqui, você tem que estar legal. Mas se você quiser estender isso, é possível? Como é possível? Como estão as políticas de imigração nesse país? Porque às vezes a gente, né, com certeza, usa o primeiro visto como porta de entrada, mas a ideia já é ir renovando, ir ficando, mas dá pra ficar? Como que vai ser isso, né? É lógico que a partir do momento que você vem aqui com esse seu visto inicial e você percebe legal ou não, você fica ou vaza, mas tipo assim, se isso é uma coisa que você quer, já vai pesquisando desde o começo, já vai fazendo o seu plano de longo prazo, de maneira sólida e que ele seja palpável e que ele seja possível para que você consiga alcançá-lo no longo termo. Porque não adianta você chegar aqui e falar assim, eu quero em 6 meses ter a minha casa própria, eu quero ter o meu emprego, eu quero ter o meu carro, porque assim, gente, tô aqui há 2 anos e olha, sinceramente, não é assim que as coisas funcionam. Mas eu sei que tem muita gente na internet que vende isso, né? Mas assim, eu acredito que quanto maior a profundidade da sua pesquisa, melhor você consegue construir um plano. Um plano palpável, né? Uma coisa que seja tangível. Então, nos primeiros 6 meses eu entendo que eu consigo chegar aqui. Por quê? Por conta das questões políticas, por conta das questões econômicas, por conta da língua. Em 1 ano, eu consigo chegar aqui, em 1 ano e meio, aqui. Sinceramente falando, o mundo, né, assim como o Brasil, ele é um lugar muito opressor, principalmente para mulheres, principalmente para LGBTs. Mas aí você multiplica isso por 10. Por quê? Porque você tá num lugar novo em que você não sabe a língua, que a sua família tá longe, que o emprego que você tá é difícil. E aí é nesse momento que a gente que é mulher, a gente que é LGBT, a gente olha pra isso e a gente começa a praticar ainda mais autossabotagem, né? Do tipo, será mesmo que eu sou capaz? Será que eu tô aqui mesmo, mas eu devia estar aqui? Será que não é melhor eu voltar? Assim, eu não vou falar pra você que se você estiver no seu limite, pra você ficar e pra você ultrapassar o seu limite, pra você... Sabe, porque eu acho que isso não é saudável. Mas eu também acho que é importante a gente não desistir nas primeiras dificuldades. E é por isso que a gente vai fazer um plano tangível a partir de uma pesquisa profunda do ambiente que a gente quer se mudar, certo? E aqui é nesse momento em que eu volto a falar sobre ambições. Porque se você é mulher assim como eu, e você percebe que tanto o mundo real quanto o mundo virtual está dizendo e está mostrando como é mais fácil, né, você confiar a sua vida a um homem e que existe naturalmente espaços de homem e espaços de mulher. E assim, eu digo isso muito, gente, eu nem tinha tanto essa percepção quando eu morava no Brasil, porque eu acredito que os ambientes que eu estava era uma bolha muito progressista. Mas aqui eu não tô nessa bolha. Essa bolha, ela ficou no Brasil. E mudar de país é sobre furar a bolha. Isso para o lado bom quanto para o lado ruim. Porque aqui na França é um lugar em que existem pessoas de diversas culturas, diversos países e diversas religiões. Religiões, culturas, países esses que tratam a mulher de maneira bem conservadora, né? Em que tem essa questão de gênero, essas ideologias de gênero ainda muito conservadora. De que existe lugar de mulher, de que existe lugar de homem. E que isso não deve ser ultrapassado. Isso está em todos os lugares aqui em Paris, por exemplo. Mas é muito importante que eu, que você, que nós, que a gente não se entregue pra isso, que a gente não confie. Porque se você é uma mulher que decidiu emigrar, você é forte, você é determinada e você tem ambições, assim como eu. E pode ser muito difícil cair na real da nova realidade que você está. Mas é importante encarar de frente. E o meu conselho pra você encarar isso de frente é que você não deixe de sonhar.
não deixe de sonhar alto, não deixe de sonhar grande. Recalcule a rota, faça um plano mais tangível e mais palpável, porque a gente idealiza uma coisa, mas aí a gente cai na realidade e vê que é outra, mas vamos mantendo o foco, certo? Lembre-se das suas raízes, lembre de quem você é e ouse ir além disso. E principalmente, seja paciente consigo mesma. Te dê prazos justos e seja justa consigo mesma. Tá bom, mas o que isso quer dizer de maneira mais concreta, né? Então, por exemplo, com relação ao idioma. Cara, faça da rua a sua sala de aula. Não deixe esse medo de falar errado te bloquear. Não tenha vergonha de fazer mímica. Eu acho que assim, principalmente aqui, enfim, na Europa, na França, a galera naturalmente já não é muito receptiva. Mas, cara, deixa eles pra lá, sabe? Não é todo mundo que é assim. Vai ter gente, sim, que vai ter a boa vontade, principalmente os mais jovens, mas também depende. Vai ter gente aí que vai estar a fim de te ajudar, que vai ser empático com você e que vai entender o que você está passando porque já passou por situações parecidas, né, em algum momento da vida, por que não? Se apegue a essas situações, se apegue a esses momentos, se apegue a essas pessoas, porque é nesse momento que você se apega a coisas positivas, a coisas otimistas, que você evolui, né? Eu acredito que na vida a gente passa por muitos desafios e é muito difícil a gente não sair com certos traumas disso. Mas é importante também que para avançar a gente tente, a gente faça esse esforço para olhar para o lado bom daquilo que a gente tem hoje. Porque o lado ruim, ele tá aqui, ó, escancarado na nossa cara o tempo todo. Então, é muito fácil, aliás, é muito duro ter isso o tempo todo na nossa frente. Então, faça esse esforço de olhar para o lado bom das coisas que podem acontecer no seu cotidiano, nos simples à sua volta. Então, faça da rua a sua sala de aula. Mas também é muito importante que você encontre uma sala de aula. E assim, eu posso dizer que não é fácil encontrar uma boa sala de aula, pelo menos aqui na França, porque os franceses eles têm uma questão sobre hierarquia, pequenos poderes, demonização do erro muito forte, muito presente na cultura deles. Que bom! Então, aquele professor ele pode se tornar em minutos o seu... Cara, a pessoa que você mais vai odiar na sua vida e a pessoa que você nunca mais vai querer ver na sua vida. Mas é muito importante que você não desista e que você volte e que você lembre de quais são os seus objetivos. Uma coisa que ajuda é você fazer aulas que tenham propósitos. Então, assim que eu cheguei aqui, por exemplo, eu cheguei com um contrato, como eu já comentei com vocês, e o meu contrato ele era um contrato de profissionalização. Então, durante metade do meu dia eu estava estudando, eu estava numa sala de aula, e a outra metade do meu dia eu estava trabalhando com crianças. Para que ao final de 10 meses eu fosse capaz, né, de tirar um certificado de aptitude, de aptidão profissional. E esse certificado de aptidão profissional era o objetivo final, de eu estar naquela sala de aula todos os dias. E isso fez, durante 10 meses, que eu acordasse todas as manhãs, às 6 horas da manhã, faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor, para ir até a aula. Não foram os professores. Porque assim, eu chegava na aula e era professor tratando gente de 35, 40 anos como se fosse criança. Pelo simples fato da pessoa estar aprendendo a se expressar numa língua nova. Então aqui é muito comum isso acontecer. Então, para que você não desista, faça aulas com propósitos. Seja um certificado, seja um emprego, seja alguma coisa que ao final disso te leve para algum outro lugar. Porque senão é muito difícil. E é claro, né, acho que também é uma coisa muito importante, é você sempre, quanto mais tempo você está no país, mais pessoas você vai conhecendo, você sempre pedir recomendações de professores que são mais gentis, né? Porque eu acho que existem professoras jovens que fazem línguas e que elas questionam várias questões sobre a língua francesa que ainda é um pouco arcaica, né? A língua francesa é uma língua muito arcaica. Eu acredito que isso que eu estou falando sejam estratégias que eu desenvolvi, que você pode desenvolver também, tanto essas quanto outras, né? Pra conseguir continuar caminhando dentro da sua jornada sobre o ser imigrante. E se você, enquanto imigrante que tá assistindo o meu vídeo, você
já passou por alguma coisa parecida, conta aí pra gente, compartilha pra gente alguma das estratégias que você desenvolveu e que fez sentido e que te ajudou a passar por uma situação difícil. Eu acho que isso pode ser um comentário muito legal, que vai ajudar várias pessoas por aqui. A próxima questão, né, que também é bem latente, é a questão da solidão. Então, por mais que eu tenha vindo aqui com minha esposa, éramos eu e ele. Por mais que em muitos momentos até hoje isso me ajuda muito e eu agradeço muito, tem outros momentos em que a gente olha uma pra cara da outra e fala, cara, falta alguma coisa, né? E eu acho que isso é a solidão. Então, o que eu posso falar pra você é se conecte com os seus, sabe? Então, eu acho que brasileiro, né? No Brasil, a gente tem os nossos, não é todo mundo que a gente vai se identificar, e aqui é a mesma coisa. Mas se conecte com os seus, vá em lugares, não somente em rolê, à noite, etc e tal, porque aí você não se conecta, você se conecta também de outras maneiras, né? A conexão que eu tô dizendo pode ser essa conexão também, não tô aqui pra julgar, mas a conexão que eu tô falando é realmente conexão de, jogar a conversa fora, acalentar o coração, conhecer alguém que, né, seja mais ou menos parceiro, que você possa sair pra tomar um café também, né? Porque aí eu acho que mata um pouco da saudade. E nisso, aqui pelo menos em Paris, e eu acredito que isso também aconteça em cidades que são capitais, né? Tem alguns eventos que, por exemplo, roda de samba, beleza, ainda é um rolê, mas é um outro tipo de rolê. Existem também conferências, amostras de cinema brasileiro. Existem diversos eventos que podem acontecer na cidade que você está indo, na cidade que você está agora. Que isso é interessante você usar a rede social para se informar, né? Geralmente é uma roda, é um clube do livro, é alguma coisa nesse sentido, é uma aula de capoeira que nos façam nos conectar com outros brasileiros que também estão ali com o mesmo objetivo, e esse objetivo é se reconectar com a nossa própria cultura, e isso é muito valioso. Busque, tá? Não se enfurne dentro do seu cubículo, não fique lá dentro, isso é uma cilada. Saia, encontre pessoas, busque, se conecte na internet, não sei, faça alguma coisa. Não precisa somente ser brasileiro, mas pode ser outras pessoas também, de outros países que são internacionais e que passem pela mesma dor que você, só que de maneira diferente, né? Então, eu acredito que tudo isso é válido. E outra coisa que eu vou dizer pra vocês é sobre as burocracias pra conseguir documentos, né? Então, por exemplo, aqui na França, beleza, você tem que ter o titre de séjour, mas você também tem que ter um outro negócio que, inclusive, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer vídeo pra vocês falando sobre a Carte Vitale, que é basicamente o cartãozinho do SUS daqui. E isso é uma coisa muito importante, porque se você precisa ir no médico e tal, não que você não consiga passar no médico se você não tem a Carte Vitale, você consegue, mas você vai pagar um valor importante, né, por uma consultinha, etc e tal, e eu sei que quando você é imigrante, o dinheiro ele é mais contado, né? Então, a dica que eu dou pra você é se antecipe, com relação à prefeitura, sempre acumule provas. Você quer sair, meu filho? Sempre acumule provas. Oi, quer sair? Enfim, como eu estava dizendo, né? Acumule provas contra as prefeituras, porque pode ser que você precise delas. E tudo aqui nesses lugares pra gente que é imigrante, que não veio falando a língua, que não tem um certificado de uma escola que estudou com essa língua, é certificado de língua. Tudo aqui é certificado de língua. Acumule certificado de língua. Seja viciada em certificado de língua. Busque certificado de língua. E tente sempre, desde o começo, guardar um dinheirinho. Tá? Guardar um dinheirinho, porque hora ou outra você vai ter que tá processando a prefeitura, você vai ter que tá tirando um certificado de língua aí que custa os seus 200 euros. Então, se antecipe, guarde um dinheirinho e busque certificado de língua. Porque eu acho que isso é a chave dentro desse projeto, né? Desse plano que você vai fazer, que é palpável, tangível, de curto, médio e longo prazo. São esses fatores que vão solidificar o seu trajeto, tá bom? Eu acho que o mais importante de tudo isso, e eu acredito que a mensagem, né, que fica nesse vídeo é: tenha objetivos sólidos e concretos, mas que eles sejam flexíveis, né? Seja uma pessoa flexível. Se você naturalmente for uma pessoa um pouco mais rígida, e
que é normal, acontece, nem todo mundo é super flexível, tem pessoas que são mais ou menos rígidas. Se você for uma pessoa mais rígida, vá treinando a sua flexibilidade, porque enquanto imigrante você vai precisar. Você vai precisar. Principalmente da flexibilidade emocional de lidar com os imprevistos que a vida vai te dar, porque não importa o quanto você antecipe, sempre vai ter um imprevisto, entendeu? Lembre-se de quem você é. Lembre-se do porquê você veio e lembre-se do porquê você quer ficar. Quando você está aqui passando por dificuldades, foque naquilo que te expande quanto pessoa. Então, por exemplo, aqui em Paris, os meus primeiros 2 anos, eles foram bem... Meus primeiros 2 anos. O que eu aprendi em 2 anos? Então, aqui em Paris, eu acabei de sair de um período bem complexo, né? Em que agora que eu consegui um emprego que me contemple, agora que eu estou estudando coisas que eu realmente gosto de estudar. Mas para isso acontecer, eu tive que passar por um emprego que não me valorizava, que me desvalorizava e que eu sentia que quanto mais tempo eu ficasse nesse emprego, mais desvalorizada eu ia ser. Mas isso não significa que você individualmente tem que se desvalorizar enquanto pessoa. Então busque coisas que te expandam enquanto pessoa fora do trabalho. Então, por exemplo, aqui em Paris existem diversas intervenções artísticas, que rolam na cidade durante o ano todo. O primeiro domingo do mês, vários museus são grátis. Inclusive tem um museu que fala muito sobre culturas originárias, que toda vez que eu estou me sentindo um pouco mais enfraquecida, eu adoro ir, porque eu me reconecto com a minha origem. Então, é muito importante que você procure coisas que te expandam enquanto indivíduo, coisas que te reconectem com o seu eu. Vá, busque, trace objetivos, trace planos e seja uma pessoa extremamente estratégica. Seja uma pessoa estratégica, porque isso ninguém tira de você. E sempre que puder, claro, volte aqui no meu canal, porque eu vou estar aqui para abrir esse jogo com vocês, para ter essa conversa bem transparente e real. Aqui, o meu objetivo é mostrar um trajeto real, é mostrar uma vida realista, é mostrar as dificuldades de ser imigrante, mas também é mostrar os refrescos, tá? Porque a vida de imigrante, ela é sofrida, mas quando tem um refresco, também é importante a gente valorizar esse refresco, porque às vezes a gente só foca naquilo que é ruim, e aí a gente tem uma folguinha daquilo que é ruim, a gente esquece da folguinha do que é ruim, e aí quando volta o que é ruim, a gente só foca naquilo que é ruim. Então, vamos valorizar aquilo que é bom também, né? Vamos valorizar que um ônibus, que a gente tá a 4 horas de ônibus de um outro país e que o ticket do ônibus custa 15 euros. Vamos valorizar esse tipo de coisa, vamos dar uma fugidinha, vamos dar uma escapadinha da nossa realidade sempre que a gente pode, quando a gente puder. E eu estou aqui também para mostrar isso para vocês, que é possível. Tem coisas que a gente não vai descobrir de primeira, mas quem procura acha, tá bom? Aí, se você chegou até aqui e você se identificou com alguma coisa que eu disse, eu acho que a gente é amiga. E que você deveria curtir esse vídeo e deixar um comentário pra mim sobre o que você gostaria que eu continuasse trazendo aqui. Que tal? Podemos fazer assim? Até o próximo vídeo.